Quando Deus o faz esperar, o que você faz durante o silêncio? Você ora, mas nada. Você espera, e nada acontece. Você procura por Deus, mas é como se ele estivesse em silêncio. Esse silêncio o sobrecarrega, o cansa, o faz duvidar. Mas e se esse silêncio não fosse uma rejeição? E se fosse uma resposta disfarçada? Neste vídeo, descubra o que Deus faz quando parece não fazer nada e, acima de tudo, como passar por essa fase sem perder a fé. Ponto número 1. O silêncio de Deus não significa sua ausência. Às vezes você ora e não ouve nada. Você acha que Deus o está ignorando, mas às vezes o silêncio é a prova de que Ele está trabalhando no mundo invisível. Um homem estava orando há anos por uma resposta. Ele achava que Deus o havia esquecido. No entanto, quando tudo se encaixou, ele percebeu que Deus estava preparando cada detalhe nos bastidores. Lembre-se, o silêncio geralmente é o terreno fértil para os maiores milagres. Ponto número 2. Deus lhe ensina a ter paciência. A espera molda seu caráter. Ela o torna mais humilde e mais forte. Uma mulher queria ter um filho. Os meses se passaram, mas nada aconteceu. Mas naquele deserto, ela aprendeu a confiar, a abrir mão do controle. Não se trata apenas do que você recebe no final, mas do que você se torna enquanto espera. Ponto número 3. A espera revela suas verdadeiras motivações. Quando Deus diz, agora não, o que você faz? Você desiste ou continua procurando por Ele? Um jovem queria ter sucesso na música para poder servir a Deus. Mas enquanto esperava, percebeu que era o ego que estava guiando suas orações. Deus usa o silêncio para purificar seu coração. Ponto número 4. É uma estação, não um fim. O inverno sempre precede a primavera. O silêncio é apenas uma estação, não uma condenação. Um crente vivia uma fé vibrante, mas depois tudo secou. Ele pensou que tinha perdido tudo, mas era apenas uma passagem. Deus permanece o mesmo que suas emoções mudem. Ponto número 5. Sua fé cresce no invisível. Quando você não ouve nada, mas continua acreditando, sua fé se torna real. Uma mulher continuou a louvar a Deus todas as manhãs, mesmo quando não sentia nada. Um dia, ela sentiu uma paz inexplicável. É na ausência de provas que sua fé se enraiza. Ponto número 6. Deus o protege daquilo que você não consegue ver. Às vezes, o silêncio é proteção. Você quer algo agora, mas Deus sabe que isso seria destrutivo. Um homem orou por um emprego específico. O emprego lhe escapou. 6 meses depois, a empresa fechou. O silêncio foi uma resposta oculta. Ponto número 7. Você é convidado a ir mais fundo. O silêncio o força a olhar mais profundamente. Não apenas as bênçãos, mas o coração de Deus. Um cristão substituiu suas orações de petição por orações de amor e adoração. O silêncio se tornou suportável. Deus quer seu coração antes de responder a seus pedidos. Ponto número 8. Deus trabalha por meio de sua obediência, não de seus sentimentos. Você não precisa sentir para seguir em frente. Um homem continuou a servir na igreja sem nenhuma emoção. Meses depois, alguém lhe disse, você salvou minha vida. A obediência em silêncio é o ato mais poderoso. Ponto número 9. Deus prepara seu testemunho. O que você vivencia hoje será a história que contará amanhã. Uma mulher não entendia por que estava sofrendo tanto. Anos depois, ela consolou outra pessoa, exatamente com as palavras que ela gostaria de ter ouvido na época. Deus transforma sua dor silenciosa em uma mensagem poderosa. Ponto número 10. O silêncio faz com que você o ouça de forma diferente. Deus também fala por meio de sua palavra, de outras pessoas e da natureza. Um homem não sentia nada quando orava, mas toda vez que abria a Bíblia, um versículo falava diretamente com ele. O silêncio nem sempre é a ausência de uma voz, mas um convite para ouvir de forma diferente. Ponto número 11. Você não está sozinho nessa espera.
Muitos heróis bíblicos passaram pelo silêncio. José, Davi, o próprio Jesus. Uma mulher se sentiu sozinha, incompreendida. Então ela descobriu os Salmos. Ela percebeu que estava trilhando um caminho antigo e sagrado. Você caminha por onde os gigantes da fé caminharam. Ponto número 12. O silêncio o prepara para a obediência futura. Deus testa sua fidelidade nas sombras, antes de elevá-lo à luz. Um jovem crente orou para ser usado. Nada aconteceu, até o dia em que Deus o chamou para liderar outros, porque ele havia permanecido fiel sem ser reconhecido. Aquele que é fiel em silêncio é digno de ouvir sua voz. Ponto número 13. Fale com Deus, mesmo que você não esteja sentindo nada. Continue orando, continue falando. Um homem repetia todas as noites: "Eu não entendo, mas eu te amo." Um dia, ele sentiu um imenso amor retornar. O céu nunca é surdo, até mesmo o sussurro é ouvido. Ponto número 14. O silêncio purifica seu relacionamento com Deus. Quando não há mais nada pelo que esperar, você descobre se ama a Deus pelo que Ele dá ou pelo que Ele é. Uma mulher orou por seu marido. Deus não respondeu. Finalmente, ela disse: "Se eu ficar sozinha, mas com você, estarei realizada." Naquele momento, a paz voltou. Ponto número 15. É uma oportunidade de crescer na fé. Não é uma punição, é um treinamento. Um cristão estava passando por meses de seca, mas ele decidiu ler, aprender e jejuar. O silêncio era a universidade de sua fé. Todo deserto pode se tornar uma escola. Ponto número 16. Deus fala com você, mas de forma diferente. Ele pode responder por meio de pessoas, uma música, um sermão ou um evento inesperado. Um dia, um homem desesperado encontrou uma frase em um livro: "Você é amado, mesmo em silêncio." Não foi por acaso, foi Deus. Ponto número 17. O silêncio prepara seu coração para algo grandioso. Deus nunca desperdiça um período de espera. O que Ele prepara está além do que você imagina. Uma mulher esperou anos por uma missão. Quando finalmente foi enviada, ela impactou milhares de vidas. O silêncio geralmente precede a explosão de sua glória. Conclusão: Deus nunca se atrasa, mesmo que seu coração sofra com a espera. Cada segundo de silêncio é uma trama divina, invisível, mas poderosa. Você não é esquecido. Você não está abandonado. Você está simplesmente em treinamento para algo maior. Permaneça fiel, mesmo quando não ouvir nada, pois muitas vezes é no silêncio que Deus realiza suas maiores obras.